Dando continuidade, vamos falar então da pustulose amicrobiana de dobras. Mais uma vez, é uma doença rara, também é considerada autoinflamatória, e aqui a associação, ao invés de neoplasias hematológicas, como na Sneddon-Wilkinson, aqui a associação principal é com doenças autoimunes, principalmente lúpus. Então, gravem, pustulose de dobras, lúpus. Predomina mais uma vez, como eu disse, também em mulheres, aqui numa faixa etária um pouquinho mais baixa, por volta dos 30 anos. É aquele tipo de doença chata, crônica, que vai melhorando, se exacerbando, melhora, piora, certo? O quadro clínico, vamos ver pela imagem aqui. Como o próprio nome diz, ainda bem, nos ajuda, vai ser principalmente em regiões intertriginosas, aqui região inguinal, interglútea, retroauricular, axilas, ok? Como são áreas sujeitas à maceração, à pressão, a gente não chega a ver tantas pústulas verdadeiras. As pústulas não são tão visualizáveis assim. Então, é mais uma maceração, fissuras, o eritema, tá? Formação, então, dessas placas eritematosas mais fissuradas com pouca formação ou pouca visualização de pústulas. Também pode acometer região periorificial, ok? Então, esse é o quadro clínico base da dermatose amicrobiana de dobras, ou pustulose, melhor dizendo. Então, é um intertrigo fissurado que é limitado por uma placa eritematosa, erosiva, macerada e exudativa. É claro, é uma inflamação ou uma doença neutrofílica em área de pressão, em área de dobra, ela vai ter erosão e maceração e até exudação, certo? Provavelmente são as próprias pústulas que coalescem e, sujeitas à pressão, elas, né, se rompem. São, novamente, pústulas estéreis, tanto foliculares quanto não foliculares, essas pústulas, né, tanto que elas chegam a formar placas, né, então, independente do, não tem relação com o folículo piloso. As regiões a gente já viu, ao redor de narinas, pele umbilical, interdigital, conduto auditivo, comissura labial, então, bastante variável aí a localização. E existe uma variante localizada apenas nas extremidades inferiores. Então, um diagnóstico bastante desafiador. Mas o básico é essa apresentação clínica aqui. Então, associações, principalmente lúpus, mas também doença de Sjögren, doença de Sharp, que é a doença mista do tecido conjuntivo, mais uma vez Crohn, retocolite, Hashimoto, Graves, SAF, miastenia graves, doença celíaca, hepatite, púrpura trombocitopênica idiopática. Em geral, a gente diagnostica primeiro a doença autoimune, porque pensem o seguinte, é uma doença muito rara, uma dermatose muito rara, então vai ser difícil diagnosticar. As doenças autoimunes são desafiadoras em certo ponto, mas não são tão raras assim. Então elas acabam sendo diagnosticadas antes, faz sentido, não é verdade? Até 1/3 dos casos não vai ter nenhuma doença autoimune, mas a gente vê isso em várias outras doenças. Doenças que têm relação com alterações autoimunes, elas vão ter principalmente alteração só nos anticorpos, então uma alteração subclínica ainda. É mais fácil, claro, na população a gente achar uma pessoa com autoanticorpos tireoidianos, por exemplo, alterados, sem ter a doença tireoidiana propriamente dita. Então, essa frase faz sentido, né? Até 1/3 dos casos não tem doença autoimune, mas apenas elevação dos autoanticorpos séricos. E aqui, já vamos pensar assim, a gente já está aprofundando um pouquinho mais, já está sendo um pouquinho mais sistêmica, realmente vai causar alterações mais sistêmicas, no caso, neutrofilia e alteração das provas inflamatórias, ok? Aqui, o tratamento já é corticoide oral, associado ou não a outras drogas imunossupressoras. Aí a gente vai pensar, nossa, Wesley, fica difícil, né? Porque é uma dermatose neutrofílica. Mas imagine assim, a gente nem chegou a ver pústula, né? Então vamos imaginar que não tenha tanto neutrófilo assim. Então a dapsona aqui não vai ser a primeira escolha. A primeira escolha vai ser corticoide. Então pensem, doença em que eu visualizo pústula estéreo. Eu sei que tem muito neutrófilo, o tratamento vai ser com dapsona. Doença em que eu nem chego a ver as pústulas. Não tem tanto neutrófilo assim,
vai ter mais placa, então o que vai resolver vai ser o corticoide, ok? Não tem sido, a pustulose microbiana de dobras não tem sido alvo de questões, não tem nenhum exemplo de questão para dar para vocês, então não é tão provável assim que caia. Então, tendo uma noção geral, acho que já é o suficiente. Agora, pega já é uma doença bem mais importante para a gente. Pustulose exantemática, generalizada e aguda. Como o próprio nome diz, vai ter o início abrupto de um exantema. E, via de regra, vai ser após o uso de medicação. Então, nós temos inicialmente a alteração de eritema e edema na face. Grande parte das farmacodermias vão ter essa lesão, essa alteração inicial na face e depois uma disseminação crânio-caudal. Aqui não é diferente. Então, aqui nós vamos ver daqui a pouco a foto do quadro clínico, mas são centenas, milhares, diversas pústulas diminutas não foliculares, tá? Essas doenças não vão ter, via de regra, relação com folículo piloso. Não são foliculites, ok? A gente não está falando de foliculite, então não foliculares. Ela é generalizada, então aqui a gente já está falando de doença com alteração sistêmica. Então chega a ter febre acima de 38 graus, que pode até preceder o quadro. Prurido, como uma boa farmacodermia, ela tem prurido, e chega a ter leucocitose. Então aqui a gente já está falando de uma doença, de uma dermatose neutrofílica com bastante alteração sistêmica. Pensou em pega generalizada para o corpo todo, inclusive para o sangue, por assim dizer, né? Então a gente tem febre e tem leucocitose. Aqui, diminutas pústulas não foliculares, então concentradas inicialmente na face, depois com disseminação crânio-caudal. Aqui já disseminando caudalmente. Evoluindo aí para o corpo inteiro. Aqui a base é eritematose, mais uma vez as diminutas pústulas não foliculares. Ok? A gente pode ter uma apresentação diferente. Então, isso aqui é uma coisa que eles gostam de perguntar. Pega, só tem alteração, só tem manifestação de pústula, só tem manifestação clássica? Não. Tem apresentação atípica. Eritema polimorfo-like, apenas edema de face e mãos, lesões purpúricas, ok? Tudo isso faz a gente pensar em farmacodermias, não é verdade? O eritema polimorfo multiforme tem uma relação importante com drogas, além, claro, do herpes simples. Edema de face, como eu já acabei de dizer, é comum de acontecer nas reações a drogas. E as lesões purpúricas também a gente vai lembrar principalmente da síndrome de Stevens-Johnson, que tem essa característica das lesões puxadas para púrpura, para o purpúrico, ok? Vai ter acometimento de mucosa? Pode ter. A gente vai ver no anátomo patológico que não tem aquela relação com a camada córnea, como na Sneddon-Wilkinson. É mais profundo na epiderme, o acúmulo de neutrófilos. Então faz sentido que a gente possa ter lesão em mucosa, ok? Mas geralmente apenas uma mucosa. Semelhante a quê? Ao próprio eritema polimorfo. Quando a gente pensa em acometimento de muitas mucosas, a gente já vai pensar no espectro envolvendo síndrome de Stevens-Johnson e NET, ok? A evolução é rápida e a resolução é espontânea. Espontânea após a retirada da droga, obviamente, após 4 a 14 dias. E as lesões vão evoluir com descamação. Claro, a gente está falando de pústula. Pústula desseca e descama. Forma crosta, eritema, descamação. Isso é regra para as pústulas, ok? Epidemiologia, é uma doença bastante rara, vai chegar aí no máximo a 5 casos por milhão por ano. Então, uma incidência baixa. Qualquer idade, claro, pessoas que têm maior exposição a medicamentos vão ter maior risco, mas pode ocorrer em qualquer idade e em ambos os sexos. Okay? Aqui é uma exceção, prestem atenção. A grande maioria das doenças dessa aula tem predominância em mulher, mas aqui a gente está falando de uma farmacodermia, a gente está falando de uma reação a medicamentos, basicamente. Então, homem e mulher tomam medicamento, não vamos elocubrar demais, achar que mulher toma mais remédio do que homem, não, esquece. Tanto homem quanto mulher
tomam remédio, então tanto homem quanto mulher podem ter PEP, ok? O prognóstico, é claro, mais uma vez, é pior no idoso, se tiver uma febre alta ou infecção secundária, isso é óbvio, né? Então, vamos lá. Qual que é a associação? Primeiro, medicamento. Listinha importante para a gente. 90% dos casos estão relacionados com drogas. Quais drogas? Antimaláricos, quinolonas, ampicilina e amoxicilina, macrolídeos, sulfonamidas, ok? Então, antimaláricos e antibióticos. Diltiazem, antiepilépticos, exceto o valproato, que tem um perfil de segurança melhor, menos efeitos colaterais para tudo, né? Os AINES, oxicans e paracetamol, e a terbinafina. Acho que dessa lista, todos os medicamentos são mais ou menos é mais ou menos intuitivo a gente pensar que possam ter relação. Antibióticos dão muita reação medicamentosa, antimaláricos também, diuréticos não, antipertensivos, sim, aqui antagonistas do canal do cálcio, né? Só prestem atenção aqui em uma coisa, porque foi algo de questão e foi algo assim pegou bem no detalhe, a relação entre antipertensivo e psoríase pustulosa generalizada, tá? A gente sabe que psoríase tem relação com qual antipertensivo? Beta-bloqueador. Beta-bloqueador piora a psoríase. Logo, beta-bloqueador pode ter uma relação com psoríase pustulosa generalizada. Na questão, eles colocaram que era o bloqueador do canal de cálcio, para gerar uma confusão na mente de quem está sendo examinado. Então, foi uma pegadinha, tá? Aqui, na pega, sim, bloqueador do canal de cálcio, tá? Diferente. Psoríase associem com beta-bloqueadores, pega, tentem associar com bloqueador do canal de cálcio. Os antiepilépticos também são drogas que gostam muito de fazer reação, os AINES também, e aqui até a terbinafina, que foge um pouquinho do esperado. Okay? Tentem decorar, essa é a lista do Belda. Do Bolonha ele coloca os beta-lactâmicos, os macrolídeos, mais uma vez o diltiazem e os antimaláricos. Então, os do Bolonha estão aí inclusos a lista do Bolonha é mais curta e está inclusa na do Belda. Então, tem que decorar a do Belda, que é mais extensa um pouco. Além da relação com drogas, que é 90% dos casos, a gente vai ter relação com infecções agudas, principalmente pelo enterovírus, mercúrio, acidentes com aracnídeos e até com a própria psoríase. Então vamos lá. Enterovirose, mercúrio e aranha. Tentei decorar. Enterovirose, mercúrio e aracnídeos. O quadro clínico vai ocorrer de 24 a 48 horas após a picada, ok? Pode demorar aí até 2 dias. Então, uma frasezinha aí retirada do Belda, que de repente eles gostam, né, de fazer um copy-paste para a prova, exatamente como frases do livro. A psoríase pustulosa e a pega compartilhariam um background genético que levaria à atração de TNF em ambas. A gente sabe que psoríase tem relação com TNF e aqui a pega também tem relação com TNF. Esse pode ser um link entre as duas. Então, lembre que pega pode sim ter relação com psoríase, ok? Então, o intervalo entre o quadro clínico, entre a inserção da droga, o início do uso da droga e a apresentação clínica, vai depender se há uma exposição prévia ou não, principalmente aos antibióticos. Se eu não tenho uma exposição prévia a um antibiótico, ou se não é antibiótico, vai demorar mais. Quando que vai demorar menos? Quando é antibiótico e tem exposição prévia. Exposição prévia faz sentido, né? Antibiótico talvez a gente tenha que decorar, que antibiótico vai levar um intervalo menor entre a utilização da droga e o início do quadro clínico. Então, nesse caso, antibiótico em exposição prévia, o intervalo é curto, em menos de 24 horas por vezes, e não antibióticos ou antibióticos sem exposição prévia, intervalo mais longo, podendo chegar até a 3 semanas. Então, nós temos vários mecanismos aí descritos que podem estar envolvidos.
Possivelmente vai se tratar de uma reação de hipersensibilidade tipo 4, como a grande maioria das reações farmacológicas. Aqui a gente vai ter evidência até de vasculite. Então, vocês lembrem lá, as vasculites de pequenos vasos são leucocitoclásticas, então elas também têm neutrófilos. Então, tentem fazer esse link aí mental com a pega, que é uma neutrofílica. Necrose de queratinócitos, outra característica muito comum das farmacodermias. Então, por quê? Devido a essas substâncias, né? A perforina, granzima B, Fas e Fas ligante. Tá? Essas citocinas, essas substâncias, elas também têm participação, inclusive, na dermatite atópica, ok? Tanto Fas ligante também vão estar presente na síndrome de Stevens-Johnson e NET, tá? Fase ligante também, síndrome de Stevens-Johnson e NET. Então, vesículas inicialmente preenchidas por linfócitos e após atração de neutrófilos e eosinófilos. Aqui também faz sentido que tenha eosinófilos por se tratar de reação à droga. Interleucina 17 e 22 produzidos pelo linfócito TH17. Então, mais uma semelhança de pega com psoríase, tá? Interleucina 17 e 22 a gente sabe bem que elas fazem parte da etiopatogênese da psoríase. Então, vamos ver o anátomo patológico. Aqui a gente vai lembrar mais ou menos da pustulose subcórnea. Também há acúmulo de pulso abaixo da camada córnea, mas percebam que há uma escavação maior dessa pústula para dentro da epiderme. Não é aquela elipse aqui que meio que empurra a camada córnea, não. Ela se aprofunda na epiderme. Então, hiperceratose, pústulas intracórneas pequenas e, percebam, infiltração da derme, ok? Aqui sim nós temos infiltração da derme. Neutrófilos, linfócitos, cistiócitos e eosinófilos ocasionais, tudo aqui na derme. Então, espongiose, pústulas subcórneas ou intraepidérmicas, edema de papila dérmica, infiltrado perivascular, pode ser vista a vasculite leucocitoclástica, necrose focal de queratinócitos, sem acantose psoriasiforme, ou seja, não se tem semelhanças com a psoríase, mas não chega a tanto. Dilatação, também não tem dilatação de vasos dérmicos. Na imunofluorescência direta, nós podemos ter depósitos de C3 e ocasionalmente IgM na parede vascular, o que reforça aqui a relação com vasculite, ok? Então lembrem, pega, tem alguma relação com vasculite, pode estar presente no histopatológico, tanto que a imunofluorescência pode chegar a ser positiva na pega, ok? Então, aqui mostrando bem a diferença para vocês entre aqui a pustulose subcórnea de Sneddon-Wilkinson, que só tem os neutrófilos aqui bem abaixo da camada córnea, sem infiltração importante. Vejam como a derme está limpa, digamos assim. E aqui é uma derme mais suja, mais infiltrada, tá? E a pústula bem maior e infiltrando bem a epiderme, certo? Complicações que podem decorrer da pega. Então, a gente pode ter neutrofilia e eosinofilia, faz sentido, né? Uma doença bem generalizada vai acometer o sangue com neutrofilia e eosinofilia. Insuficiência renal transitória e leve aumento de enzimas hepáticas. Então, generalizada para o organismo todo, inclusive para o rim e para o fígado, certo? E até para os pulmões. O envolvimento pulmonar pode ocorrer. Então, é uma doença potencialmente bastante grave. Então, o tratamento é óbvio que a gente precisa suspender a droga, porém, os corticoides aqui não alteram o curso da doença. Então, vamos lá. Pustulose subcórnea de Sneddon-Wilkinson, tratamento de escolha é Dapsona. Pustulose microbiana de dobras, tratamento de escolha é corticoide. Pega, corticoide não ajuda. A base do tratamento vai ser a suspensão da droga, certo? Então, vamos lá, uma questão de 2014. Em relação à pega, é correto afirmar. Letra A. É frequente o envolvimento visceral? O hemograma apresenta leucopenia e linfocitose? Letra C. É desencadeada por antimicrobianos sistêmicos com anel beta-lactâmico e macrolídeos?
Letra D, caracteriza-se por eritema difuso com pústulas foliculares e sem sintomas gerais? Bom, vamos lá. A gente viu que pode haver envolvimento geral de fígado, rim e pulmão, mas frequente, acho que a gente já força um pouquinho a barra. O hemograma apresenta leucopenia e linfocitose? Não, apresenta neutrofilia e eosinofilia, ok? Neutrófilos, estamos falando de dermatose neutrofílica, faz sentido. Eosinófilos, estamos falando de farmacodermia, faz sentido. É desencadeado por antimicrobianos sistêmicos com anel beta-lactâmicos e macrolídeos? A gente viu que sim. Caracteriza-se por eritema difuso com pústulas foliculares? Não, não é uma foliculite. A gente não está falando de foliculite, é independente do folículo. Sem sintomas gerais? Muito pelo contrário. Pode ter febre, alterações sistêmicas e viscerais. Ok? Então aqui, letra C.